Olá, meus amigos e minhas amigas. O que não faltam são eventos nesse movimentado tabuleiro da geopolítica mundial. Nessa linha, gente, pequenos movimentos que aparentemente têm pouco significado podem acabar tendo importância que só conseguiremos enxergar muito mais à frente. O vice-almirante Sergei Pintechuk acaba de ser nomeado como o novo comandante da frota no Mar Negro. Isso parece que foi uma decisão de Sergei Shoigu, ministro da Defesa russo. Para quem não está por dentro, o Pintechuk é um nome conhecido por lá, nascido em 1971 em Sebastopol, aquela cidade que é um ponto-chave lá na Crimeia, e tem uma trajetória bem interessante. Antes de chegar onde está, em 2011, Pintechuk já havia sido promovido a comandante da base naval de Novorossiysk, que também fica no Mar Negro. E ele não parou por aí. Em 2016, assumiu a liderança da frota do Mar Cáspio. Agora ele toma as rédeas da frota do Mar Negro em um momento que podemos dizer bastante delicado, uma verdadeira chapa quente. Isso porque a Ucrânia tem conseguido alguns avanços significativos na região graças ao uso de drones marítimos e de mísseis, o que tem forçado a frota russa a reduzir a sua atuação ali. Essas ações têm permitido a Kiev não só causar danos a diversos navios russos, mas também a abrir um corredor marítimo importante para a exportação de seus grãos. Mas, como sabemos, os drones ucranianos não têm restringido sua atuação ao Mar Negro. E por falar nisso, um drone ucraniano lançado a partir de um ponto a aproximadamente 1.300 km, 800 milhas, das áreas de combate, alcançou e atingiu a terceira maior refinaria de petróleo da Rússia. Esse ataque, que não é o primeiro desse tipo, não apenas demonstra o alcance operacional dos drones ucranianos, mas também coloca em evidência o nível de independência que os ucranianos estão tentando imprimir, mesmo diante do risco de desagradar o principal parceiro, os Estados Unidos. O alvo foi uma unidade-chave na refinaria, responsável pelo processamento de cerca de 155 mil barris de petróleo bruto diariamente. Embora uma fonte anônima do setor tenha afirmado que o dano provocado pelo impacto do drone não foi considerável, o simbolismo e as potenciais implicações da ação não podem ser subestimadas. Funcionários russos disseram que os dispositivos de interferência eletrônica identificaram a aproximação do drone nas imediações da refinaria Taneco, que é operada pela Tatneft. Imagens que foram disponibilizadas do incêndio indicam que o drone teve como objetivo a unidade principal de refino, a CDU-7 da refinaria, embora sem causar estragos profundos. Apesar do impacto que impressiona pelo vídeo, uma fonte do setor assegurou sob anonimato que o prejuízo à unidade não foi crítico e o retorno das operações ocorreu de forma bem rápida. Segundo informações da agência de notícias estatal RIA, realmente houve um incêndio que começou, mas ele foi rapidamente controlado e extinto em menos de 20 minutos. Ramil Mulin, que é prefeito de Nizhnekansk, cidade no sudeste da região de Tatarsão, onde se localiza a refinaria, acabou minimizando o incidente, afirmando que os danos não foram graves. Bom, gente, mesmo levando em conta que o ataque realmente não tenha causado danos de grandes proporções, o ataque adquire uma dimensão crítica ao se considerar que a unidade afetada corresponde a aproximadamente metade da capacidade anual de produção da planta. Além disso, essa refinaria representa cerca de 6,2% da capacidade total de refino da Rússia. Então, gente, fica claro que o ataque tem um significado estratégico importante para os esforços de guerra e para os cálculos de potenciais danos. Fontes de inteligência militar ucraniana, falando a partir de Kiev, confirmaram que o alvo principal da refinaria Taneco foi atingido, o que acabou resultando no incêndio. Eles disseram que o objetivo do ataque era minar as receitas petrolíferas russas, um ponto vital para a economia do país. Além disso, outra fonte de inteligência ucraniana mencionou algo também bem preocupante para o esforço de guerra russo. Segundo essa fonte, drones fabricados na Ucrânia atingiram uma planta industrial russa que produz drones de ataque de longo alcance, os Sherod, e causou danos significativos à produção desses equipamentos militares. Bom, no cenário mais amplo, esses ataques contra as refinarias russas acabam adquirindo uma dimensão estratégica bem importante. Nos últimos meses, a Ucrânia iniciou uma série de operações visando especificamente as instalações de refino de petróleo da Rússia, que não podemos esquecer é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Esse movimento estratégico visa exatamente impactar diretamente o comércio altamente lucrativo de Moscou em produtos refinados, isso em um momento em que o país enfrenta ataques extensivos à sua própria infraestrutura energética por parte da Rússia. As estatísticas são bem interessantes. Aproximadamente 14% da capacidade de refino da Rússia foi desativada devido a ataques de drones.
A demanda por produto de petróleo refinado acaba superando a procura pelo petróleo cru russo, o que demonstra a eficácia dessas ações ucranianas em perturbar um segmento vital da economia russa, mas que também tem consequências globais. Essa série de ataques, muitos dos quais ocorrem profundamente dentro do território russo, acaba levantando preocupações em Washington sobre o potencial para uma escalada das consequências para os preços internacionais do barril. A Ucrânia, claro, defende suas operações com drones dentro da Rússia como uma medida justificável de autodefesa. O país, que declara ter sido alvo de mais de 4.630 drones russos do tipo Shadow de longo alcance durante 25 meses de guerra, vê na produção e no uso de drones uma forma de equilibrar as forças contra um adversário que dispõe de maiores recursos e armamentos. Nesse cenário de batalha de drones, tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm empregado essa tecnologia de formas inovadoras, seja como mecanismo de ataque, o tipo kamikaze, ou como ferramentas de reconhecimento aéreo que acabam direcionando outras armas. Desde o início da guerra com a Rússia em 2022, a Ucrânia realizou uma série de ataques de alto perfil dentro da Rússia, buscando minar a máquina de guerra russa ou trazer a realidade do conflito para o coração do inimigo, como demonstrado pelo ataque de drones ao Kremlin em 2023. Um aliado influente de Putin declarou na terça-feira que a OTAN, de fato, está combatendo a Rússia na Ucrânia e que a aliança militar liderada pelos Estados Unidos teria ajudado a organizar ataques em território russo soberano. Mas, enquanto isso, fontes ucranianas asseguram que Kiev é inteiramente responsável pelo planejamento e execução dos ataques de drones dentro da Rússia. Os Estados Unidos reiteram sua posição de não apoiar ataques ucranianos em solo russo. Os ataques de hoje também atingiram empreendimentos em Yelabuga e Nizhnekansk, resultando em feridos, conforme informado pelo governador regional de Tatarstan, Rustam Minikhanov. Em um dos incidentes, 2 drones atingiram um dormitório na Zona Econômica Especial de Yelabuga, ferindo pelo menos 7 pessoas, isso de acordo com relatos da mídia russa. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Alemanha anunciou que o país vai apoiar a Ucrânia com nada menos que 180 mil projéteis de artilharia. Isso faz parte de um plano liderado pela República Tcheca que tem como objetivo comprar munição para a Ucrânia com um custo total de 576 milhões de euros, o equivalente a cerca de 618 milhões de dólares. A necessidade mais premente para a Ucrânia, 2 anos após o início da guerra, tornou-se a munição de artilharia, que, como temos visto nos vídeos do canal, tem sido racionada, enquanto os russos têm conseguido disparar sem muitas limitações. A importância desse tipo de munição se deve ao uso intenso de fogo de artilharia pelas partes envolvidas que buscam manter posições largamente estáticas e entrincheiradas ao longo da linha de frente de 1.000 quilômetros. Como vocês lembram, no mês passado, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius anunciou um pacote de ajuda de 478 milhões de euros para a Ucrânia, que não inclui o apoio à iniciativa de munição tcheca. Quando colocamos os números na mesa, segundo um porta-voz do Ministério, o valor total das 2 medidas de apoio ultrapassa 1 bilhão de euros. E não para por aí. Mais países estão aderindo à iniciativa tcheca, buscando fontes de centenas de milhares de projéteis de fora da Europa para a Ucrânia. Enquanto isso, o secretário de Estado americano Antony Blinken desembarcou na capital francesa para uma série de encontros com alguns dos principais líderes do cenário político mundial, incluindo um encontro marcado com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. Blinken chegou trazendo uma mensagem bastante enfática sobre a situação atual na Ucrânia. Durante uma coletiva de imprensa ao lado de Sébastien Lecornu, o ministro francês das Forças Armadas, Blinken sublinhou a importância crítica desse momento para a Ucrânia. Ele destacou a necessidade urgente de fornecer aos ucranianos tudo o que é essencial para a sua defesa, com um foco particular nas munições e na defesa aérea. A dupla aproveitou a ocasião para visitar uma fábrica da Nexter, uma fabricante de armas que produz, entre outras coisas, o famoso canhão Cisa. Esse canhão, por sinal, se tornou um verdadeiro símbolo da coalizão de artilharia, representando um aumento notável na capacidade de produção. De 2 para 6 canhões por mês, com planos de aumentar para 12 canhões no futuro próximo, conforme mencionado por Lecornu. Mas a agenda de Blinken na França não se limitou à Ucrânia. O cenário no Oriente Médio também estava na pauta, prometendo ter tema de conversa em seu encontro com Macron. O secretário de Estado americano tem um jantar agendado no Eliseu, onde as crises internacionais tomarão a frente nas discussões. E a jornada de Blinken não termina em Paris. Na quarta-feira, ele tem planos de ir até Bruxelas para uma reunião com seus colegas da OTAN,
marcando o 75º aniversário da aliança. Além disso, ele participará de um encontro trilateral envolvendo o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan e líderes da União Europeia, abrindo espaço para diálogos sobre temas críticos que estão moldando o cenário geopolítico atual. Bom, gente, mas enquanto isso, de acordo com uma declaração feita pelo ministro da Defesa Sergei Shoigu, parece que há novos movimentos no terreno de batalha. Shoigu mencionou que, após o que ele descreveu como o fracasso da contraofensiva de 2023 por parte da Ucrânia, as forças ucranianas tentaram se estabelecer em vários frontes, mas não alcançaram seus objetivos. Isso é interessante porque acaba trazendo à tona a dinâmica e as estratégias militares que estão em jogo nessa região. A Rússia reivindicou sua primeira vitória significativa em 9 meses com a captura de Avdiivka em fevereiro. Shoigu afirmou que grupos de tropas russas continuam a empurrar as formações ucranianas em direção ao oeste. Essa movimentação sugere uma mudança potencial na linha de frente e pode indicar uma escalada ou mudança na direção do conflito. Considerando essas informações, nós acabamos encontrando diante de um quadro que é tanto complexo quanto fluido. As implicações dessa alegada mudança no front de batalha podem ser vastas, não apenas para os envolvidos diretamente no conflito, mas também para a comunidade internacional que fica em dúvida sobre o potencial expansivo de Putin. Bom, gente, mas até mesmo em tempo de guerra, a questão do Estado Democrático de Direito entra nos debates na Ucrânia. É isso mesmo, mais de 200 advogados na Ucrânia estão dedicando seus dias a defender suspeitos de crimes de guerra russos e seus colaboradores locais. Estamos falando de casos espalhados pelo país envolvendo acusações de crimes. Por um lado, temos suspeitos acusados de cometer esses crimes hediondos. Por outro, o princípio do Estado de Direito insiste que eles têm direito à representação legal. E Kiev, a capital da Ucrânia, se mantém firme no compromisso de defender esse princípio, custe o que custar. Uma dessas advogadas, Kristina Vrashchuk, de 42 anos, compartilhou um relato que pessoalmente me deixou pensativo. Ela falou sobre como se sentiu ao argumentar contra uma mulher ucraniana em tribunal. Essa mulher havia perdido o marido e o irmão, supostamente torturados até a morte por 3 soldados russos perto de Kiev em 2022. Vrashchuk argumentou que a mulher não havia produzido provas suficientes de sua relação com os homens mortos, pedindo sua exclusão do caso. Ao voltar para casa, Vrashchuk disse que tudo o que queria era tomar um banho quente, tentando de alguma forma limpar o peso daquele dia. Esse cenário se complica ainda mais com a Rússia negando qualquer cometimento de crimes de guerra na Ucrânia. Enquanto isso, as autoridades ucranianas dizem estar investigando mais de 120 mil alegados crimes de guerra relacionados à invasão russa. A ONU estima que mais de 30 mil civis foram mortos ou feridos. E em meio a tudo isso, esses advogados acabam carregando um peso imenso. Vrashchuk, por exemplo, está atualmente designada para 4 casos envolvendo soldados russos e quase 30 mais envolvendo colaboradores locais. Esse trabalho traz consigo um fardo de culpa, um peso emocional que ela conseguiu, de certa forma, aliviar após conversar com um parente que está na atividade militar desde o início da guerra. É um dilema moral e ético que não tem respostas fáceis, por isso gera tantos debates. E enquanto discutimos, vale lembrar que para esses advogados o trabalho continua. Eles vão tentando se equilibrar nessa linha tênue de dever para com a lei, e enfrentando críticas, mas também mantendo a integridade do sistema judicial. Termino com a resposta dada em um comentário do canal por @jogomes8002. A pergunta era qual seria o limite entre o direito de defesa e a dignidade da vida humana. Ele respondeu, o limite é a lei. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.